Meu nome é Dr. Felipe Duarte, sou cirurgião plástico e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se gostar desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e amigas e ativar o sininho. Vou falar hoje sobre um assunto que todo paciente e toda paciente se preocupa muito ao realizar uma cirurgia plástica, que é as cicatrizes. O sonho de todo paciente é fazer cirurgias sem cicatrizes, mas as cicatrizes existem e temos que trabalhar com elas. Então, vamos falar como podemos lidar da melhor maneira possível com as cicatrizes. Vou falar então da situação número 1. A situação número 1 é a situação em que nós temos uma cicatriz normal. A cicatriz está evoluindo bem, o paciente está contente, não está preocupado, mas existem maneiras de essa cicatriz normal ficar ainda melhor. O que a gente recomenda aqui na clínica? Depois, num período de 30, 60 dias, a gente iniciar o tratamento com o gel de silicone, já que foi feito trabalhos na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, mostrando a melhora do uso do gel de silicone das cicatrizes cirúrgicas. E também, no pós-operatório, depois de 60 dias, 3 sessões de laser de erbium ou laser de CO2 para refinamento dessa cicatriz. A situação número 2 é o paciente que tem uma cicatriz que está ficando muito vermelha por um período muito prolongado. Então é normal a cicatriz ficar um pouco arroxeada, marrom, vermelha, até um certo período, mas quando isso acontece por um período muito prolongado no pós-operatório, isso é indício que a cicatriz está com um período inflamatório muito longo. Então é necessário a gente iniciar alguns cuidados para que essa cicatriz não fique hipertrófica, ou seja, grossa, alta e inestética. Então, uma das atitudes iniciais que a gente toma é utilizar um corticoide chamado Thompson pomada. Esse corticoide a gente utiliza aí pelo período de 1 vez por dia, por 2 meses, diminuindo essa fase inflamatória e diminuindo o risco da cicatriz ficar hipertrófica. A situação número 3 é quando o paciente tem uma cicatriz hipercrômica. O que é uma cicatriz hipercrômica? É uma cicatriz que ela, mesmo não tendo uma hipertrofia, estando alta ou larga ou grossa, ela tem uma coloração muito escura. É comum essa cicatriz acontecer em pacientes que têm a pele mais morena ou que têm a pele mais clara, mas os pais, um dos dois, tem a pele mais morena. Então ela fica muito feia pelo fato de ela estar muito escura e o paciente vem e se incomoda com isso, reclama. O tratamento para essa cicatriz é a utilização da luz pulsada para tirar essa pigmentação e também a utilização de cremes à base de ácido retinóico. Então a gente vai com esse tratamento melhorando essa coloração da cicatriz para que ela tenha uma coloração mais clara. A situação número 4 é a cicatriz hipocrômica, é o oposto da hipercrômica. É aquela cicatriz que a coloração fica muito clara, ela fica muito despigmentada. Então é aquele paciente que normalmente vai se incomodar com isso. Ele tem uma pele mais morena ou até a pele negra e aquela cor muito clara, muito branca da cicatriz contrasta muito com a pele do paciente. Principalmente se a cicatriz fica um pouquinho mais larga, isso vai chamar muita atenção. Então, o tratamento para esse tipo de cicatriz é estimular a pigmentação dessa cicatriz. Como é que a gente estimula isso? Com a utilização de luz pulsada, que é uma tecnologia, ou com um creme chamado Tarfic, que é um estimulador de pigmentação, utilizado também em situações como, por exemplo, o vitiligo. A situação número 5 é a cicatriz hipertrófica. É aquela que os pacientes mais conhecem e ficam bastante preocupados, que é aquela cicatriz mais grossa e mais larga. Esse tipo de cicatriz nós tratamos inicialmente, quando ela começa a ficar hipertrófica, com cremes à base de corticoide, também com injeções dentro da cicatriz de corticoide, uso de ácido retinóico para modulação da cicatriz, e caso a cicatriz persista por um período maior do que 1 ano ou 2 anos, ela tem a tendência, a cicatriz hipertrófica, de ficar cada vez melhor, então vale a pena esperar um bom período de até 2 anos para a gente ter a regressão completa da cicatriz antes de fazer uma nova cirurgia. Mas caso ela persista de má qualidade por um período maior de 2 anos, a gente pode fazer uma ressecção dessa cicatriz e nos primeiros 4 dias de pós-operatório fazer a beta-terapia num serviço de radioterapia, aquele mesmo serviço utilizado para câncer, a gente utiliza também para cicatriz, para prevenir que ela venha, nesse segundo momento, nessa segunda cirurgia, ficar hipertrófica. A sexta cicatriz importante é a cicatriz oposta à hipertrófica,
que é a hipotrófica. A hipotrófica, ao contrário da hipertrófica, ela fica com o aspecto de uma varizes, de uma estria. Ela fica assim lisinha, às vezes até com alguns vasinhos por cima dela, às vezes um pouco larga. Isso também incomoda o paciente. E pelo aspecto mais afundado, largo, de uma pele diferente. Então, o que fazemos nesse tipo de cicatriz é o mesmo que fazemos no tratamento das estrias. Ou seja, estimulando com ácido retinóico para que se desenvolva um colágeno nessa região, que tem uma diminuição da quantidade de colágeno, uso da luz pulsada, uso do laser de Erbium ou laser de CO2, e podemos utilizar também bioestimuladores. E a cicatriz mais temida de todas, então, que seria a 7ª cicatriz, é o queloide. O queloide, muitos pacientes confundem com a cicatriz hipertrófica. Enquanto a cicatriz hipertrófica tem a tendência a melhorar com o tempo, o queloide não, ele nunca vai melhorar, ele vai ter aquele tamanho fora das bordas da cicatriz, muitas vezes ele coça e dói. O queloide vai necessitar sempre um tratamento complementar, ele não vai ser melhorado com o tempo. Então, no queloide, o tratamento padrão ouro seria a ressecção desse queloide e injeção de corticoides logo após o término da cirurgia, ou até 7 dias da cirurgia, e o uso de beta-terapia nos primeiros 4 dias, também na prevenção que essa cicatriz venha a se transformar em queloide nesse segundo procedimento. Então, essas são as principais cicatrizes de preocupação do paciente e nós temos um tratamento para cada uma delas. Agora também é importante a gente salientar sobre o tempo da melhora da cicatriz, porque uma das queixas mais comuns do paciente é entrar em contato com o médico por telefone, ou por WhatsApp, ou por rede social, se queixando da qualidade da cicatriz ali em torno de 3 meses. Esse é o período que a cicatriz está em sua pior qualidade. Então, é normal, ela está meio amarronzada, meio vermelha, incomodando a paciente. O paciente tem que ter um pouco de paciência, vai ser tomadas as atitudes necessárias dentro daquele período, mas nós vamos ter o resultado final da cicatriz apenas com 2 anos de cirurgia. Então ali que a gente pode dizer realmente, ó, esse aqui é o antes e depois da sua cicatriz. Ser ansioso, querer fazer cirurgias ou procedimentos muito antecipadamente é desnecessário e até prejudicial. Uma outra pergunta e podemos na hora da cirurgia fazer alguma coisa para prevenir que a cicatriz fique de pior qualidade? Sim, pode ser feito. Foi feito um trabalho na Plastic and Reconstructive Surgery, que é a revista principal no mundo em cirurgia plástica, onde se provou que o uso da toxina botulínica logo ao término da cirurgia ou até 7 dias da cirurgia, nas bordas das cicatrizes, fazem com que ela tenha melhor qualidade em relação a um tratamento placebo. E a segunda pergunta é, tem como a gente fazer uma previsão da qualidade da cicatriz? Sim, a gente pode, durante a consulta, avaliar o paciente e ter alguns dados no exame físico ou na história clínica que a gente pode antecipar ao paciente que tipo de cicatriz que ele pode ter. E a gente já dá um prognóstico e já programar algumas medidas necessárias. Por exemplo, na cicatriz hipertrófica e na cicatriz atrófica, a gente pode ver cicatrizes prévias do paciente. Se essas cicatrizes prévias dele ficaram hipertróficas, ficaram hipercrômicas, ficaram atróficas. Então, uma cicatriz cesariana, uma cicatriz de colestectomia ou uma cicatriz de acne mesmo, que o paciente teve na infância ou na adolescência, a gente pode ver a característica dessa tipo de cicatriz e ela vai corresponder muito claramente em relação à cicatriz que ele vai ter após a cirurgia. Outra maneira a gente observar em relação à cicatriz hipercrômica é se o paciente tem nas juntas das mãos as juntas muito hipercrômicas, muito escuras, ou se tem melasma, que é uma doença de pele que aparece logo após a gravidez ou no início da menopausa, que o rosto fica mais manchado. Nessa situação, o paciente tem uma possibilidade maior de ter uma cicatriz hipercrômica. E a gente pode prevenir isso utilizando antioxidantes em 3 meses antes da cirurgia, para que isso venha ter menor possibilidade de acontecer. Uma terceira situação, o paciente que tenha doenças dermatológicas. Então existe um fenômeno chamado síndrome de Koebner, que é comum no vitiligo e na psoríase, por exemplo. O fenômeno de Koebner, no caso da psoríase e do vitiligo, quando o paciente tem um trauma na pele, ele pode desenvolver aquela doença de pele naquele local. Então um paciente que tenha vitiligo, por exemplo, na face ou no joelho, ao fazer uma cicatriz de abdominoplastia, ele pode desenvolver o vitiligo naquele local,
ficando com uma grande mancha de vitiligo naquela região. Então isso é muito importante, alertar o paciente desse risco, dessa possibilidade, para que o paciente possa decidir o custo-benefício de submeter a uma cirurgia e ter uma cicatriz com essa qualidade. Se gostou muito desse vídeo, comente nos comentários, faça perguntas, vamos estar à disposição para responder e até o próximo vídeo.